Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de março de 2014, quarta-feira. O número do verbete é 2959. Ele tem 5 páginas, 49 elogias e 14 máximos. O título do verbete é Propósito de Mudança. A especialidade Autoproexologia. Quem redigiu o verbete é o professor Felipe Serpa, é o primeiro, né? Esse é o primeiro verbete, o primeiro de muitos, né? Ele é graduado em Pedagogia, especialista em Gestão Empresarial e Psicologia Positiva. Ele é natural de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, é voluntário da Conscienciologia desde 2003 e docente da Conscienciologia desde 2004. Nós vamos ler a definição. Então, o propósito de mudança é a intenção, a motivação e o objetivo prático de promover modificações, seja no contexto de vida pessoal da Consim, homem ou mulher, seja na vida das demais consciências, buscando contribuir da forma mais atacadista possível para o melhoramento dos aspectos doentios do planeta hospital-escola. Agora aqui na pensenologia. O holopensene pessoal das aprendizagens evolutivas, os reciclopensenes, os evoluciopensenes, os pensenes de mudança em momentos indevidos, a volatilidade pensênica, a seleção dos pensenes apropriados às reflexões sobre as mudanças, a seletividade pensênica, a higienização pensênica, os pensenes de serenidade confirmando o propósito de mudança. Agora na fatologia. O empenho cosmoético pró-completismo existencial. O desejo de mudança determinando a escolha profissional. A motivação pelo desafio de solucionar problemas. A motivação pelo autodesenvolvimento consciencial. A autocosmoética devendo imperar em todas as ações de mudança. A convivência saudável com os níveis de incerteza pessoal. A ansiedade em mudar de trabalho. A volatilidade dos planos de mudança. O medo de a vida passar em branco. A ambição saudável. O planejamento estratégico pessoal evolutivo. O propósito de mudança de cidade e de país sendo fonte de experiências de vida enriquecedoras. A fase preparatória da proexis, o período de grandes mudanças necessárias no início da fase executiva da proexis. A prática do autoparapsiquismo lúcido e interassistencial enquanto propósito de mudança mega desafiador nessa existência intrafísica. As mudanças voltadas para o bem-estar das demais consciências. Agora aqui na parafatologia. O propósito de mudança do padrão pensênico através da autovivência do estado vibracional profilático. O propósito de mudar de dimensão consciencial durante a projeção consciente. O propósito de iniciar a TENEPS em momento oportuno a fim de potencializar outras mudanças. O propósito de mudança de trabalho extrafísico mais avançado na próxima intermissão. Aí depois nós temos a argumentologia. Na argumentologia temos a tipologia, onde tem aí 10 tipos de mudanças, e depois vale a pena a gente debater aí durante a tertúlia. Depois na remissiologia nós destacamos intermissão mudancista, meta autoevolutiva, mudança de ego, predisponência à reciclagem e recim. Agora a frase enfática. O propósito de mudança
quando embasado no autodiscernimento cosmoético, impulsiona a autoevolução e acelera o alcance da interassistência, rumo ao completismo existencial. Agora, a questionologia. Você, leitor ou leitora, tem propósito de mudança claramente estabelecido? Pretende se empenhar na dinamização da autoevolução e da interassistência em bases cosmoéticas? Ou está esperando a vida conduzi-lo? Aí na bibliografia específica nós temos 2 itens, 2 referências bibliográficas. Agora aqui a mega análise feita pelo professor João Paulo, com 20 itens. Meta, desafio, objetivo, intenção, motivação, modificação, renovação, transformação, predisponência e mudancismo. Planejamento, autodiscernimento, autodesenvolvimento, reciclopensenidade, voliciocracia, ressexologia, neosinapsologia, autoproexologia, reeducaciologia e mutanciologia. Creio que é mutaciologia, não é não? A mutanciologia? É mutaciologia, né? Ou mudanciologia. Ele escreveu mutanciologia, creio que é mutaciologia. O Valdo, quando escreveu no dicionário, a especialidade é mutaciologia. Mutaciologia, isso aí. Então nós já temos aqui várias perguntas, mas antes de iniciar, a gente sempre pergunta, pede para o neoverbetógrafo, para ele contextualizar a sua pesquisa, o que te motivou, né, a estudar esse tema. Faz aí um apanhado para nós. Pois é, então, eu quando decidi escrever sobre propósito de mudança, não foi em princípio uma ideia de escrever um verbete. Eu estava refletindo sobre o quanto que a escrita é importante no nosso dia a dia e o quanto que isso gera, às vezes, autodesassédio, gera bem-estar, se a gente coloca a escrita dentro da rotina, e eu, então, me propus a escrever sobre algo. E eu parei para refletir sobre qual seria esse assunto que pudesse ser escrito, que dissesse muito a meu respeito, que fosse significativo a mim. E aí, fazendo uma retrospectiva na minha vida, desde que eu, adolescente, os contatos com os amigos, passando pela escolha profissional, o que me motivou dentro da universidade, sempre tinha esse aspecto do desejo de mudança. Inclusive, o título inicial era Desejo de Mudança. Nos trabalhos de revisão é que a gente chegou no propósito de mudança. E aí, eu refletindo sobre a necessidade de escrever sobre isso, eu me perguntei, por que não escrever, então, no modelo da enciclopédia da Conscienciologia, que traz uma cosmovisão enorme sobre isso, já que tem uma série de tópicos que a gente aprofunda a respeito disso. Então, quer dizer, o tema é um tema que eu selecionei, escolhi, porque eu senti que é um dos temas que mais fala sobre a minha personalidade, a minha história até então. Esse desejo de mudança, esse propósito de mudança sempre esteve presente comigo em diversas ocasiões na minha vida, né? Passando pela questão de sair da cidade para ir para uma outra cidade estudar, a escolha da profissão, sempre o critério levava em consideração a possibilidade de mudança que eu teria no meu contexto pessoal e também no contexto da minha atuação profissional, né? Aquilo que eu poderia contribuir com a minha atuação profissional. Então, esse é o motivo de eu ter escolhido esse assunto. Muito bom. Então, vamos aqui às perguntas dos teletertulianos. Ao verbetógrafo, professor Felipe, em Estrangeirismologia, página 12, primeira linha. Poderia comentar sobre o flow durante as reflexões sobre mudanças? Sim. Então, na realidade, o flow, ele é um conceito de um autor, de um psicólogo chamado Mihaly. Na realidade, o primeiro nome dele é Mihaly, o segundo nome dele é Impossível. Então, a gente chama ele como se fosse nosso amigo Mihaly,
Não, o sobrenome dele é muito complicado. Impossível para o português, né? Para a língua portuguesa. Né? Exato. Então, flow, para esse autor, que é um dos precursores da psicologia positiva, numa tradução para o português livre, aliás, até a dele propriamente, chama-se fluxo. Ele descreve o fluxo, ou flow, como um estado onde a pessoa se encontra imersa numa determinada atividade e ela tende a perder a noção de tempo, de espaço, ela fica completamente envolvida naquela condição e ela não percebe o tempo passar, muitas vezes, ela enfim, está imersa naquela condição. Então, eu me peguei muitas vezes em flow enquanto eu estava planejando, refletindo sobre os propósitos de mudança. E diversas pessoas têm isso em N tarefas, desde o atleta, que muitas vezes descreve isso, até o artista, passando pelo próprio profissional de uma determinada área que se envolve numa tarefa e esquece que o tempo passou e às vezes fica sem comer um tempão sem perceber, enfim. Muitos de nós já vivencia isso na própria escrita, né? No processo de escrita a gente se envolve de uma tal forma. Então o flow, dentro desse contexto das mudanças, das reflexões, é muito interessante, porque você praticamente faz um acoplamento integral com aquele processo e acaba tendo ideias positivas, coisas que encaminham e direcionam para uma mudança que você está planejando. Poderia explicar também o que é o seguinte, aí, mais adiante, o risk taker, homeostático, risk... Pois o risk taker, homeostático, é o perfil do cara. Quer dizer, o risk taker tem o caso do que não é homeostático, que é o cara que é o atleta radical, né? O cara que pratica esportes radicais. Esse não é positivo. No caso que a gente está chamando a atenção aqui, é o homeostático, quer dizer, é o saudável. É aquele que consegue fazer um risco calculado das coisas. Tudo vai haver tudo que a gente faz na vida, de uma decisão que a gente tome, seja mudança de profissão, você tomar uma decisão no seu trabalho, ou você se posicionar diante dos seus pares, enfim, tudo isso existe tudo nisso existe um risco. E então, a proposta que a gente entende é que a pessoa precisa desenvolver um perfil de risk taker, quer dizer, de tomador, de corredor de riscos, a pessoa saber se colocar em riscos, mas um risco positivo, um risco saudável, um risco mais ou menos controlado, porque afinal as grandes ou as maiores conquistas que a gente vai adquirir na nossa vida vão exigir um grau de risco, e a gente precisa estar preparado para lidar com essa situação. Então, saber lidar com esses riscos e se colocar em situações de uma forma positiva, saudável. Agora, em Fatologia, página 12, segunda linha. Como atua o desejo de mudança determinando a escolha profissional? Como atua o desejo de mudança determinando a escolha profissional? Quer dizer, na hora que a pessoa vai definir a profissão dela, seja ela entrar no ensino superior, seja ela fazer uma pós-graduação, qual é o critério que ela está levando em consideração? Não, eu estou definindo essa profissão, essa faculdade, porque eu quero ganhar muito dinheiro, ou porque eu acho que eu vou aprender muito com isso, ou porque enfim, cada um vai definir um critério, porque minha mãe ou meus pais querem que eu faça isso. O que a gente entende é que muitas pessoas definem a sua profissão com base no propósito de mudança, quer dizer, tanto nela, ela define aquela profissão porque ela acha que com aquilo ela vai aprender mais, então tem as mudanças que ela quer empreender a partir daquela profissão, não só durante o ensino superior, como no exercício daquela profissão, são os gargalos, as superações que ela vai ter a partir daquela profissão, e também do ponto de vista de quanto que ela vai favorecer, contribuir com as mudanças na sociedade. Quer dizer, existe alguma
algum propósito nela de ela utilizar a profissão dela como uma ferramenta de transformação social, independente do âmbito que seja no âmbito local, quem sabe até de um ponto de vista mais policármico, se a pessoa se propor a escrever algo sobre aquilo, a desenvolver empreendimentos mais ousados. Então, quer dizer, esse é o critério na definição da escolha profissional. Quer dizer, o que pode determinar é o desejo de mudança. Foi o que eu senti muito claramente no meu caso. Eu estava em dúvida entre 3 áreas, e as 3 áreas tinham essa questão do desejo de mudança intrinsecamente relacionada. Eu estava em dúvida entre ciências políticas, no caso da política como uma ferramenta de transformação, a parte de meio ambiente, educação ambiental, também pela problemática que a gente vive, e a educação, pedagogia. E eu acabei optando por essa última, por uma série de fatores e acontecimentos naquela ocasião, mas as 3 tinham esse viés. Quer dizer, eu estava em dúvida entre 3 áreas que eu entendi que eu poderia utilizar como ferramenta para transformar as coisas. E hoje você exerce a pedagogia, você é professor? Sim, eu sou pedagogo, coordenador pedagógico em escolas, trabalho nessa área. Oi. Então vamos lá, agora em Fatologia, página 13, 4ª linha. Existe a rotina ideal de estudo e pesquisa para todos, ou cada consciência tem a sua? Eu entendo que a rotina, o ideal é que todos tenham uma rotina de estudo e de pesquisa. Isso é um ponto que eu entendo que o ideal é que todos tenham. Agora, que haja um padrão, uma característica que seja ideal para todos, eu acho problemático a gente afirmar isso. É uma generalização, é uma coisa que não é interessante a gente fazer. Agora, pode haver determinadas características que são positivas e que podem atender a maioria de um número grande de pessoas, mas o ideal é cada um fazer uma análise da rotina ideal para ela. Às vezes, isso vai variar de acordo com o tempo de dedicação, com os intervalos que ela vai fazer, com o que ela vai colocar entre essas rotinas, qual é o foco da pesquisa ou do estudo que ela vai dar. Então, isso, sem dúvida, varia ao infinito, e cada pessoa vai definir. E aliás, o tempo, o desenvolvimento dessa rotina vai ter variações. Então, a pessoa está numa rotina agora porque a vida dela, as circunstâncias da vida dela têm determinadas características. Depois isso vai mudar. Isso muda com a idade, isso muda com as relações que a gente estabelece na nossa família, em que lugar que a gente está inserido. Enfim, são muitas variáveis que implicam e que fazem e que interferem na rotina de estudo. E isso vai mudando ao longo do tempo, não só de uma pessoa só, como de cada pessoa, né? Vai ter essa transformação. Agora, em Sinergismologia, página 13, 2ª linha. Como funciona o sinergismo mudança autoplanejada, mudança compulsória? Pois é, esse sinergismo aí envolve 2 características de mudança, aquela que você planeja e aquela que é compulsória, que é obrigatória, que vem, que traz para você. Existem essas 2. O ideal é que a pessoa consiga se planejar e promover. O propósito de mudança, o tema do verbete, ela tem a ver com a mudança autoplanejada, é aquela que você avalia as circunstâncias, é o ciclo de vida que a pessoa está. Então, como a vida tem, na ciclologia tem lá o ciclo das mudanças de vida. Então, quer dizer, de acordo com o ciclo de vida que ela está, ela vai definir e vai perceber se ela está nesse ciclo, se ele está se fechando, se ele já está numa queda, e aí para a pessoa já gerar um upgrade e uma renovação naquele ciclo. Então, é que ela avalie, faça uma avaliação da sua condição de vida e já possa dizer o que eu posso mudar, o que já está obsoleto, o que eu já estou sentindo que eu não estou rendendo mais como eu poderia. É a circunstância do meu relacionamento afetivo, é o meu trabalho,
é o local onde eu estou, né, geograficamente, a pessoa vai avaliando e vai observando, vem cá, quais são os ganhos, e as mudanças vêm a partir, não, então a partir disso, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer então, já que eu estou entendendo que a coisa está mais ou menos, já está morna, então o que eu vou fazer para gerar um fôlego maior, uma oxigenação, e que eu consiga continuar uma reciclagem e um processo de mudança? Então o ideal é a autoplanejada. Contudo, se a pessoa fica muito no comodismo, vem a compulsória. Então a pessoa não tem muito para onde correr, né? A pessoa ou dá ou desce, tem que mudar de alguma forma. A gente cansa de ver isso na nossa vida. Às vezes a gente está numa situação muito confortável, de uma hora para outra tudo muda de uma forma que a gente não esperava, e a gente tem que se adaptar àquilo, tem que sair da zona de conforto. Isso continua existindo, mesmo que a gente se planeje, a gente não consegue controlar todas as variáveis, vão continuar acontecendo coisas na vida que vão imprimir em nós uma necessidade de mudança. Só que se eu estou já com o hábito de promover mudanças autoplanejadas, a tendência é que eu não sofra com isso, muito pelo contrário, que eu aproveite essa oportunidade, veja a situação inesperada que a vida está trazendo como uma oportunidade de mudança e de potencializar isso. Pilar, você queria falar? Pensar em perguntar, ele respondeu. Então, obrigada. Que era sobre a mudança compulsória planejada, né? À medida que ela aparece, há aquela pressão e a pessoa tem que decidir, tomar uma decisão. E aí ela pode, se ela tem já essa motivação, isso, com essa compulsoriedade, ela mais depressa vai planejar essa mudança, né? Isso. E sem tanto sofrimento. Exatamente. Ela vai entender aquilo como às vezes, quando isso acontece na vida de uma determinada pessoa, ela sofre com aquilo. Ela realmente vê aquilo como uma puxada de tapete, né? Uhum. Só que na hora que a pessoa tem o propósito de mudança como uma condição dentro dela, ela já admite que a vida é exatamente isso, que é mudança, que é a coisa mais determinista que existe na vida, é a mudança, que a gente não tem muito para onde correr, ela vai olhar aquilo com, olha que maravilha, aconteceu um negócio, tá bom, está gerando um incômodo, um desconforto, mas caramba, que oportunidade, né? Eu acho que isso que é o barato. É isso mesmo, também concordo com você. Obrigada. Parabéns aí pelo verbete. Eu vim porque está na área da proexologia. A gente sempre tenta contribuir aí e agradecer, pois né? Eu também agradeço você ter vindo aqui prestigiar. Tá certo. Sempre que eu pego o tema, esse seu tema aqui, mudança, vem sempre a questão da decidofobia. Sim. Que tem muita gente que trava, ela até tem algumas ideias, mas eu acho que esse propósito não é tão profundo, tão intrínseco, que a pessoa fica naquela indecisão, ela não entende se ela realmente pode dar, o que fará com ela esse passo, porque intrinsecamente, intraconsciencialmente, as reciclagens que tem por trás disso tudo. Que ao longo do tempo você se percebeu em algum processo de decidofobia? Você percebe isso durante o estudo? Como que fica isso? O medo é uma condição presente em todos nós, isso é natural e a gente vai ter que conviver com isso. Contudo, quando aquilo paralisa a gente, isso já gera uma patologia e aí já é problemático. O que eu observo são os níveis de certeza e de incerteza em relação a uma decisão. Toda vez que a gente vai tomar uma decisão, até que aquilo se amadureça, a gente fica muito inseguro. Então, a decidofobia é, na realidade, uma ausência de autorreflexão suficiente para que gere um grau de certeza ou níveis maiores de certeza ou de clareza em relação àquela decisão, que ela não tem mais medo de nada, porque ela pode se posicionar com segurança, decidir aquilo, se posicionar firmemente, porque ela já entendeu que é aquilo. A questão são duas, eu penso. Uma é que às vezes a gente pode se perder na reflexão sobre as mudanças, até que a gente chegue a um ponto de amadurecimento para aquilo. E outra é que às vezes a gente não quer se dar o trabalho de refletir sobre aquilo e de chegar a um ponto, porque é um processo cíclico. E às vezes você decide uma coisa hoje
E em algum tempo eu parei para perceber e entendi que, mesmo que eu hoje tenha 90% de certeza de que essa é uma decisão que eu preciso tomar, eu nunca entendo que ela é 100%, que amanhã eu vou revisitar essa decisão e ela pode mudar essa variação, porque os acontecimentos, eles mudam, nos mudam. E às vezes a gente está com uma clareza e uma opinião muito, muito formada, muito clara nesse momento, mas amanhã acontece uma outra coisa e aquilo muda. Então, essa questão da decidofobia está, para mim, intrinsecamente relacionada aos níveis de incerteza que a gente precisa conviver, porque é um dos pontos da fatologia que tem, eu não sei se eu vou conseguir localizar aqui. Página 12, quarta linha de baixo para cima. A convivência saudável com os níveis de incerteza pessoal. Quando eu admiti isso, para mim foi uma beleza. Foi assim um autodesassédio, porque não vou ter certeza absoluta de nada, em momento algum. Eu posso ter altos níveis de certeza, mas não 100%. Então, eu acho que o bacana, o que me fez ver essa ideia como muito importante para mim, porque às vezes a gente escutou já muitas tertúlias com o professor Valdo aqui, dele sinalizando que ele, desde os 9 anos de idade, que ele sabia exatamente o que ele ia fazer, que a ProEx dele já estava toda definida, que ele já tinha as diretrizes e tal. E quando ele escreveu o manual da ProEx, ele fala muito sobre os aspectos de você conseguir ter o acesso à programação existencial como algo que você faz um download e tem 100% daquilo, pelo menos é a interpretação que muitas pessoas têm em relação a isso. Quando eu admiti essa condição da incerteza, foi também para mim uma assunção do caráter construtivo que é a ProEx, do processo que é a ProEx, que a gente pode ter trazido diretrizes, mas que aqui a gente vai criando os detalhes, montando a estrutura. Exato, as escolhas do dia a dia que a gente faz, elas vão norteando a gente. E que as diretrizes podem ser fixas, mas ao final, a característica do projeto é muito pessoal e vai variar ao infinito, de acordo com as companhias que a gente vai fazendo ao longo, ou desfazendo ao longo da vida, os locais onde a gente convive, as relações, as mini escolhas que a gente faz diariamente. Então, os detalhes disso, isso está no manual da ProEx também, não fala dessas questões da incerteza, mas essa coisa do detalhe, da coisa de que é um processo que vai em construção. E quando a gente fala das incertezas, é que você admite para você, olha, eu não tenho certeza absoluta disso, então, mas eu vou ter que assumir o risco, e a gente estava falando há pouco do risco, de experimentar isso e avaliar como é que vai ser esse processo. E aí tem a ver com a frase enfática do autodiscernimento, que tem que estar presente em todo momento, para que a gente tome as decisões, mas ao mesmo tempo vá fazendo a avaliação ao longo do processo e colocando na balança se está bom, se não está, se tem que dar um passo para trás, se tem que avançar, enfim. E agradeço esclarecer essa primeira parte, e aí eu fico pensando, dentro desse propósito de mudança, um risco que acontece, porque quando tem ali na sinônimo, o desejo de mudança, o desejo de transformação, mas muitas vezes a pessoa, ela está ocorrendo uma dificuldade naquilo, e ela é aquilo que ela tem que fazer, e muitas vezes ela muda, ela se transfere daquele ponto para um outro ponto, porque ela não foi no autoenfrentamento profundo, e aí ela muda. Isso acontece muito aqui, até com ICs, A pessoa alcança um nível de interação que ela não consegue superar essa limitação, aí ela migra de IC. Aí ela entra numa outra realidade, ela também migra, porque ficou muito mais fácil ela fazer essa mudança do que ela fazer o autoenfrentamento profundo. Você pensou em alguma salvaguarda para a pessoa não entrar simplesmente nesse processo de mudança, e não sei se eu fui claro. Eu entendi. Eu acho que a salvaguarda, no caso aí, não tem outro jeito, é o autodiscernimento. Quando a gente fala aqui na antonimologia, a gente tem uma coisa aqui, a busca por novidades fúteis,
a gente fala sobre propósito inconstante, propósito 6, aventureirismo existencial. Quer dizer, é justamente isso que a gente não quer. Contudo, é um tema neutro. Se a pessoa não tem autodiscernimento, ela vai cair nesse mata-burro e entender que a pessoa vai querer a novidade. Então, aqui é a novidade, eu vou entrar aqui. Depois de alguns meses vai deixar de ser novidade e vai perder a graça. Eu vou procurar outra novidade. É a busca por novidade. Mas o que me faz ponderar para evitar essa situação, existe aquele ditado, mais do mesmo, né? A gente precisa de mais do mesmo, a repetição. Às vezes, eu me questiono, na hora que eu estou nesse intuito de sair da condição que eu estou presente, se é uma fuga de uma persistência que eu preciso ter naquele momento, de enfrentar a dificuldade. Então, é aí que entra a análise da motivação. O que está me motivando para a mudança? É a fuga, é a necessidade de oxigenar o processo existencial. Enfim, a pessoa vai precisar analisar, mas realmente você tem razão, um grande, digamos assim, uma grande armadilha que a pessoa corre na hora que ela entra nesse assunto de propósito de mudança. Eu tenho, né, todos nós, mas durante a pesquisa eu considerei isso muitas vezes, essa reflexão. Só para eu tentar entender aqui, porque era uma pergunta que eu ia fazer, e o Caio levantou essa bola. Isso tem a ver com a efeitologia, que está na página 13, que é o desejo de mudança enquanto efeito patológico da instabilidade emocional? Exatamente. Às vezes a pessoa está numa condição de instabilidade emocional, ela não está bem com ela, a situação, enfim, e aí ela vê que ela acha que a mudança é o que vai solucionar o problema, quando na realidade é superar aquela situação, a instabilidade, conseguir refletir, racionalizar sobre aquele assunto, que às vezes a mudança só vai ser uma fuga e ela vai estar desperdiçando uma oportunidade. Então, não é um tema simplório, porque ela tem muitas variáveis. A pessoa, e aí entra o senso do certo e errado, que também é muito relativo. Eu tenho me habituado, eu tenho escutado muitas vezes essa noção do certo e do errado, às vezes até nas tertúlias, nas ortopensatas, o Valdo fala sobre essa questão do certo, da verdade, do errado, da mentira. Eu, pessoalmente, relativizo. Eu sei que, sem dúvida, se eu fosse levantar isso, muitos discordariam dessa visão, mas eu penso realmente que a gente precisa lidar com um grau de auto-respeito para fazer com que a gente considere a nossa decisão sem tentar não cair nos estereótipos de certo e errado, porque, afinal, a gente toma uma decisão acreditando ou esperando que ela seja certa. E, ao final, a gente vai fazer uma avaliação daquilo e vai ponderar. Aí você pode chegar à conclusão, eu estava errado naquele momento, eu estava certo naquele momento. Eu acho que, do ponto de vista evolutivo, é muito difícil a gente afirmar que uma decisão ela foi certa ou errada sem ter uma amplitude de visão multidimensional. Como eu não tenho essa condição, eu vou sempre tateando e tentando ponderar e chegando à hipótese, mas já nunca afirmando 100% que estava errado, estava certo, a não ser que realmente seja algo que tenha trazido resultados muito prejudiciais, não só a mim, como aos outros, que aí não dá para relativizar, mas determinadas decisões são relativas, sim. Só fechando aí essa ideia, eu vejo que o saldo é o grande indicador disso, né? Das escolhas, aquilo que foi assertivo ou não, foi mais acertado ou não, o saldo é que no decorrer é que vai indicar. Mas eu achei bem legal a sua consideração sobre o autodiscernimento, né? É o grande embasador para a pessoa pensar sobre isso e ir profundamente. Né? Legal. Obrigado. A questão é, e quem não tem autodiscernimento, o que ele faz? Eu acho que todas as pessoas
tem intrinsecamente ou latente dentro dela o autodiscernimento. A pessoa não faz uso, é como tudo, né? A gente não para pensar. Quando não parar para pensar, não tem como exercitar, não tem como desenvolver. Eu acho que a base do autodiscernimento é a autodisponibilidade para você refletir sobre aquilo. Porque, embora você tenha abordagens equivocadas sobre o assunto, porque você tem o seu grau de anticosmoética ainda, ou autocorrupção ainda, são nesses autoquestionamentos que a pessoa vai desenvolvendo isso. Não tem... Eu vejo que o autodiscernimento está intrinsecamente, está fortemente relacionado com o processo de autorreflexão. Agora, você acha que o autodiscernimento se desenvolve por tentativa e erro mesmo? Quer dizer, a pessoa toma uma decisão, vê que não foi a melhor. Toma outra decisão, aí que ele vai se desenvolvendo? Desde que ele faça uma reflexão digna, né? Porque às vezes a pessoa pensa que a coisa é impulsiva, vai, aí acontece. Aí depois ela quer ver o que deu. Aí ela não está desenvolvendo nada, né, na minha opinião. Agora, se ela se dedicou, se ela refletiu, registrou sobre aquilo, ficou atenta aos acontecimentos, sabe, evocou o amparo, tentou, no máximo que ela pôde, refletir, voltou, revisitou aquilo. Aí ela tomou a decisão. Ela está desenvolvendo o autodiscernimento dela, por mais que ela esteja errando naquela circunstância, ela está exercitando aquilo. Desde que ela tenha um grau de autocrítica também razoável, que ela possa se questionar, sem gerar autoassédio, né? É um fio da navalha, porque às vezes você entra numa condição de conflito com aquilo, a decisão que você quer tomar, que às vezes você está emburacando, você não está se ajudando, você está entrando num processo ali negativo. Então, aí é o autodiscernimento, você parar para pensar, pô, mas será que isso aqui está me ajudando? Então, peraí, isso aqui já está gerando um monte de desconforto aqui, será que isso faz parte? Então, assim, há pessoas que têm um grau de conexão com os amparadores extrafísicos que talvez, nesse caso da pessoa, ela consiga tomar decisões com muito mais segurança. Eu vejo até determinadas situações que eu já vivenciei no passado, percebendo nitidamente o amparo extrafísico, que isso é uma chancela para aquilo que a gente quer fazer. Contudo, infelizmente, nem sempre a gente tem esse aporte, a gente tem essa percepção, e isso, sem dúvida, fragiliza o nosso autodiscernimento e a nossa confiança nisso. Ou fragiliza ou ajuda a gente a desenvolver sozinho, né, o autodiscernimento. Tem essa abordagem também. Acho que a Neida, você queria fazer uma pergunta? Queria. Tudo bem, Felipe? Oi, Neida. Aqui na paradoxologia, você coloca o primeiro paradoxo. O paradoxo é a mudança ser constante na vida, o tempo todo, e ainda assim haver tantas consciências resistentes à mudança. Na sua pesquisa, você conseguiu levantar alguma hipótese sobre essa condição desse paradoxo? Por que as pessoas resistem tanto de mudar? Alguma hipótese? Para mim, é uma patologia relacionada à priorismose, à interiorose. A pessoa já traz na bagagem consciencial dela uma memória de que a mudança que ela realizou trouxe a ela problema. Então, eu entendo que as pessoas que têm resistência à mudança tem a ver com esse processo de olho-memória, que tem a ver com uma insegurança dela própria, diante daquilo que vem de novo, da neofobia, o medo do novo. Agora, eu não identifiquei um padrão específico nisso. Eu sei que realmente, às vezes, a gente está numa empresa, a gente vai propor uma mudança. No geral, eu acho que todos nós temos algum nível de resistência à mudança por uma questão de auto-insegurança, de tentar se preservar e achar que aquilo pode trazer algum prejuízo. A gente só tem que analisar se isso não está sendo, já entrando num grau de patologia, né? Eu acho que além da insegurança tem o comodismo também, né? A pessoa às vezes se acomoda numa situação, para ela é mais confortável ficar como está do que mudar. Quer dizer, um pseudo-conforto, né? Na verdade, ela se sente bem com aquilo e não, vamos dizer, acha que se mudar ela vai correr um risco de perder esse conforto, né? O bem-estar. E que basicamente esse comodismo a base é a insegurança, a pessoa tem medo, né? A pessoa não quer
Ela está ali, paradinha, né? Eu posso fazer mais uma pergunta, minha? Aqui na sintomologia, você colocou a síndrome da ribalta e a síndrome da dispersão consciencial. Você pode comentar qual a relação que você faz dessas duas síndromes com o seu tema? Você falou da ribalta e qual a outra? A segunda, dispersão consciencial. Dispersão. Então, a síndrome da ribalta é aquela do artista, do cara que quer ficar com os holofotes em cima dele. Às vezes, no propósito de mudança que a pessoa tem, a motivação é essa. A motivação é que ela mude, ela gerar mudança para ela poder ficar por cima da carne seca. E aí essa motivação não é homeostática, não é saudável e, no geral, tende a dar na cabeça da pessoa, porque ao final a vaidade vai imperar e acaba gerando o contrafluxo e o processo reverso em cima dela. Agora, a da dispersão é porque o problema maior que eu vejo do propósito de mudança é que a pessoa não tem foco. A pessoa não estabelece aquilo que ela acha prioritário. Então, a dispersão, ela vem como o que a gente já falou em algum lugar, da volatilidade dos pensenes de mudança. A pessoa, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, e isso tem a ver com a dispersão. É uma situação que eu, por exemplo, passei um tempo vivenciando, e certamente eu ainda vou vivenciar em outras ocasiões da minha vida, mas que com um pouco mais de atenção, porque afinal a gente às vezes sai de uma situação, às vezes a gente sai de um curso, a gente sai super motivado em relação àquilo, a gente sai certo, a gente vai fazer acontecer a partir daquilo, vai mudar o hábito, vai resolver, aí você chega lá no dia a dia, aí você encontra um livro, aí você lê aquele livro, você, cara, é esse o livro. Eu tenho um pouco dessa tendência de me empolgar um pouco com as coisas. E isso é dispersivo, isso gera problema, porque a pessoa não estabelece aquilo que é prioritário para ela. Né? Com a despriorização, no caso, né? No caso, a pessoa não tem o foco porque não priorizou aquilo que é importante. Né? Obrigada. Quer perguntar? Pode falar. Na página 14, mitologia, o mito de a mudança ser sempre positiva. O mito de a mudança ser sempre positiva. Alguns autores, até da área da administração, eu acho que já falam sobre essa questão. Às vezes a gente acha que toda mudança vai ser para melhor, e não necessariamente. Né? Foi você que me perguntou, que legal, meu sobrinho. Então, Cauã, na realidade, às vezes a gente acha que a mudança é sempre positiva, e na realidade é um mito isso. Às vezes a gente muda e a gente dá um passo para trás. Às vezes a gente está numa condição que é favorável, mas só que está gerando desconforto, está gerando autossuperação, a gente tem que se enfrentar naquela dificuldade. E aí a gente acredita que mudar é a melhor alternativa. Só que nem sempre é. Às vezes na empresa, isso é muito comum na empresa. Às vezes a empresa fala, nós estamos num processo de mudança. Aí muda-se tudo, gasta um dinheirão para mudar aquilo tudo, porque vai ser uma boa para todo mundo naquela situação. É daqui a pouco aquele procedimento que não estava tão bom, ficou pior ainda. Às vezes a intenção foi o melhor possível, mas deu um passo para trás. Às vezes você quer mudar e no final não é favorável. Então tem que ponderar esse mito aí. Nem sempre mudar é o melhor caminho. Às vezes ficar onde está é o melhor, por mais um tempo, ou pelo tempo, né, ou por bastante tempo. Agora, ainda do mesmo teletertuliano, em Principiologia, página 13, final da terceira linha. Poderia explicar o princípio de calcular bem a quem e quando comunicar o propósito da mudança? Pois é, o princípio de calcular bem a quem e quando comunicar o propósito de mudança. Primeiro, a quem. Você tem que ponderar bem a quem que você vai falar, que você está com a intenção de mudar, ou que você já decidiu. Não, primeiro vamos lá, quando? Primeiro que você não vai comunicar quando você acha que você vai fazer alguma mudança, porque se você ainda não sabe se você vai fazer, você não vale a pena você compartilhar isso. Eu pelo menos penso dessa forma, eu tenho que calcular bem.
Porque o ideal é que você já tenha dado alguns passos, que a coisa não possa degringolar a partir da comunicação que você faz. Porque às vezes você compartilha aquilo e a gente sabe, a natureza humana não falha, aquela história que fala, né? Às vezes a pessoa entra com a inveja, entra com o interesse que ela tem, se envolve ela, aquela mudança. Então, isso eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe também, ela falava isso para mim desde muito cedo. Ela falava, quando vir eu já fiz a situação. Então, às vezes, quando você está no empreendimento, ou quando você está realizando alguma coisa, você falar que você vai fazer é mais contrafluxo, dependendo da circunstância, da situação onde você está. Às vezes é vantagem você fazer e mostrar pronto, para você não ter problema. E a quem é essa pessoa que você acha que vai ficar genuinamente alegre com a sua notícia, né? Ou que não vai ficar com dor de cotovelo, que não vai ficar com inveja. Então, tudo isso tem que ser calculado, porque isso vai impactar, ou pode impactar a sua mudança, o propósito que você tem. Agora uma pergunta de uma pessoa, de uma mulher de Portugal. Ao verbetógrafo, em Sindromologia, página 14, final da segunda linha. Poderia explicar a síndrome da interiorose e, em seguida, a síndrome da priorismose? A síndrome da interiorose é aquela que tem relação com o interior. Eu vim de uma cidade chamada São Pedro da Aldeia. O nome já fala que é uma aldeia, né? Então, lá o índice dessa síndrome é alto. Às vezes eu conheço pessoas que elas falam o seguinte, não vou ao Rio, não vou lá no Rio, me dá medo. A pessoa sente medo, efetivamente, de ir para uma cidade grande, que eu estou no Rio de Janeiro há quase 4 anos. Então, às vezes, a pessoa não vai me visitar pela síndrome de interiorose, aquele medo que ela tem de tudo que é muito grande, da cidade grande, espanta, aquilo espanta. Agora, a da priorismose é a do preconceito, é aquela que a pessoa não quer escutar, ela é a priorista, é a síndrome que deixa a pessoa também fincada na opinião dela, ela não muda, ela já vem com preconceito, com o apriorismo, e aí na hora que você vai falar, ela reproduz, ela não ouve, ela só escuta o pensamento dela, né? Agora, em Codigologia, página 13, primeira linha. Poderia comentar como é investigado e avaliado o código de valores pessoais com o propósito de mudança? Eu acho que o código de valores pessoais, ela precisa ser construída, montada, eu acho que de uma forma independente de propósito de mudança. Ela precisa se olhar primeiro. Ela precisa elencar, listar os valores mais fundamentais que ela tem. Então, o que eu chamo disso? E esses valores, às vezes, eles são valores almejados, nem sempre são reais, são valores que a pessoa acha que deveria ter. Então, a pessoa pode até criar 2 colunas, uma daquela que ela acha que são valores reais, efetivamente, e outros que são os almejados. Isso a gente aprende na Apex, né, no balanço existencial. E nesse caso, ela tem que elencar, ela vai escrever, a partir de uma análise retrocognitiva, retrospectiva que ela tem da vida dela, o que foi que ela começou a valorizar desde muito cedo. Então, desde muito cedo ela gostava de livros, desde muito cedo ela praticava esporte, desde muito cedo ela... Então, são valores que, ou podem indicar valores que ela tem. E hoje ela vai fazer uma avaliação disso também. O que ela está valorizando hoje? Eu passo grande parte do meu dia lendo, fazendo cursos, pensando em assistência, enfim, a pessoa vai analisar, cuidando da família, pensando no meu ego, querendo ganhar dinheiro. Então, isso diz os valores dela, o quanto que ela se dedica pensando sobre determinado assunto, fala sobre os valores que ela tem. Só que a questão é que a maioria das pessoas não sabe com clareza quais são os valores dela. E isso é um problema no propósito de mudança, que aí entra a questão dela. Porque na hora que ela não sabe quais são os reais valores dela, tanto os reais quanto aquilo que ela admira e que ela quer ter, às vezes ela pode estabelecer metas que são incoerentes com os valores dela. Aí ela vai e faz uma força danada, porque ela acha que aquela mudança que ela vai fazer vai ser muito boa,
Só que na hora que ela alcança aquilo, ela não sustenta, ela se sente mal porque aquilo não bate com os valores que ela tem. Então, daí a importância do código de valores pessoais. Lá na PEX, a gente fala muito do... tem um dos cursos que é a identificação das diretrizes da ProEx, nós falamos do TAMIP, uma contração de os talentos da pessoa que ela traz ao longo das existências, os aportes que ela recebeu ao longo dessa vida, aquilo que motiva a ela, mas depois dessa fase você tem que entrar profundamente naquilo que é prioritário, né? De repente não é prioritário, você tem algumas habilidades, mas não é prioritário, evolutivamente falando, para aquele momento. E dá valor também para as ideias inatas, né, que compõem o TAMIP. Então é importantíssimo isso, né? Peraí, olhe os seus valores, faça um aprofundar, um autodiagnóstico evolutivo. Isso. Conheça a Conscienciologia, a base dela é a autopesquisa, e é fundamental para você dar esses passos aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui na tecnologia, na página 13. Você fala das mudanças realizadas no campo da TIC, né, da Tecnologia da Informação e Comunicação. Qual a associação que você fez com o propósito de vida, Felipe? Pois é, quando a gente vê as mudanças que estão acontecendo, que já aconteceram no campo da tecnologia da informação e da comunicação, isso tem um impacto direto nas nossas mudanças hoje. Hoje a gente tem um monte de gente, eu espero que tenha bastante gente, né, assistindo a gente aqui hoje falando sobre esse assunto. Então, veja bem, isso impactou em pessoas que estão em Portugal, tem gente de Portugal, de Curitiba. Isso está mudando os hábitos das pessoas, esse processo. Às vezes a pessoa pode estar no smartphone, dentro do metrô, assistindo a tertúlia. Então, ou fazendo um curso de ensino superior à distância, ou, enfim, se comunicando com um parente, estreitando os seus laços. Então, a tecnologia da informação e comunicação, ela, sem dúvida, tem um impacto, e eu penso que cada vez maior terá, sobre as nossas mudanças de hoje e de amanhã, porque eu já consigo ponderar que eu posso... ao invés de fazer uma viagem, eu posso fazer, se eu quero fazer um curso, eu posso fazer um curso à distância. A pessoa pode ponderar que ela pode, hoje, decidir planejar uma mudança de cidade, por exemplo, ficar um tempo longe da pessoa, dos familiares, porque, ao final, aquela distância não vai representar uma falta muito grande, porque hoje a gente tem essa tecnologia para nos aproximar, de uma certa forma. Então, é nesse sentido aí que a gente quis ressaltar. Felipe, na página 12, Fatologia, na 5ª linha de cima para baixo, você pode comentar um pouco para a gente assim, a convivência saudável com os níveis de incerteza pessoal? Então, a convivência saudável com os níveis de incerteza pessoal é que não adianta você resistir ou você ficar emburrado, né? A gente ficar irritado porque a gente não sabe, não tem certeza que aquela decisão é a decisão certa ou que aquela mudança é a melhor de todas. A gente tem que saber conviver com isso por mais um bom tempo, eu presumo, porque até que a gente tenha um grau de lucidez e de autoconsciência multidimensional, multiexistencial, da nossa holobiografia, a gente vai tateando nas mudanças que a gente quer. Eu passei um tempo com a expectativa de que eu poderia ter um nível de certeza absoluta em cima daquilo que eu queria fazer, das mudanças que eu queria fazer. E conviver de uma forma saudável com esses níveis de incerteza, para mim, foi muito libertador, digamos assim. Então, em Sindromologia, página 14, 2ª linha. Poderia comentar a superação da síndrome de mediocridade? A síndrome de mediocridade é aquela que, às vezes, a pessoa tem de ficar sempre dando o mínimo possível. Ela quer se manter sempre
no mediano, né, na média da sociedade. Ela não, às vezes, se destacar para ela é um problema, porque ela quer ter seus pares, ela quer estar entre os seus iguais. A síndrome de mediocridade tem a ver com essa paralisia que envolve uma carência de você não querer desenvolver os seus talentos, e não priorizar desenvolver os seus talentos e investir nas tarefas que vão trazer um benefício maior, não só para você como para os outros, porque às vezes ela está insegura de como é que o marido, ou a esposa, ou o filho, ou o amigo vai lidar com aquela mudança que você está fazendo. A gente, quando faz as mudanças na gente, a gente incomoda determinadas pessoas porque elas já se acostumaram com a nossa forma de ser, com o nosso jeito, com o nosso hábito. E na hora que a gente toma uma decisão de sair dessa zona de conforto e de fazer mais esforço para sair dessa mediocridade, às vezes ela vai gerar incômodo nos outros, e aí que tem a necessidade da superação disso. Eu acho que todos nós temos algum nível disso, uns quase nada, mas alguns bastante. Jaqueline, você queria perguntar? Valeu. Parabéns pelo verbete. Lá na página 14, que relação você pode fazer com a síndrome da dispersão e, em maniologia, o combate à megalomania? Deixa eu pegar. A síndrome da dispersão e qual é a outra? Em maniologia, o combate à megalomania. A síndrome da dispersão, ela vai ter relação com a falta de foco. Que a pessoa acaba, às vezes, ou querendo mudar em tudo e, às vezes, não priorizando nada que vá gerar uma mudança efetiva. E isso tem realmente uma mudança com a megalomania, porque, às vezes, a megalomania, ela é, muitas vezes, dispersiva também, porque a pessoa quer o máximo, ela quer o top, e ela quer construir o suprassumo da assistência, ou da obra, ou do empreendimento. Isso está, às vezes, naquele momento, fora do alcance dela. E aí ela, às vezes, vai criando projetos megalomaníacos, que é baseado na dispersão, porque, às vezes, ela não foca numa coisa específica, que, às vezes, é menor, e que vai ser construída de baixo. E aí ela vai se perdendo, ela vai perdendo foco e despriorizando as coisas dela. Não sei se atendeu. Na página 13... Só complementando o que você estava falando, na questão da megalomania, a pessoa pensa grande, mas não põe em prática. Daria para fazer uma... Às vezes pode-se até colocar em prática, sim, mas é de uma forma provisória, entendeu? Porque como o projeto é muito ousado, às vezes ela pensa, planeja e realmente não consegue as últimas consequências, porque o negócio está fora do alcance dela, mas às vezes ela perde tempo com isso. Às vezes, mas você está certo, eu acho que realmente a megalomania muitas vezes não gera resultado, porque a pessoa ela vai planejar uma coisa muito grande. Eu não acho que a gente não tem que ser arrojado, não tem que ser ousado, não, muito pelo contrário, eu acho que a gente precisa cultivar essa vontade de ser mais atacadista, como a gente fala aqui na definição. E não é à toa que isso está aqui, porque é uma linha tênue que você divide isso, entre você ser mais atacadista, mais large, como diz o Valdo, ser mais cabeça aberta e pensar grande e ser visionário, da outra linha de você ser muito ego e querer isso só por conta própria e ficar só preso em si próprio, e às vezes disperso nisso, né? A questão seria, então, abrir várias frentes, mas ter continuismo, né? Várias frentes e ter continuismo, exatamente. E eu acho que mais do que isso, definir a frente que é prioritária é um desafio. Eu hoje não me sinto
assentado nesse aspecto, de qual é a frente que eu acho mais prioritária para poder me engajar. Então, eu escrevo muito sobre mim também, na hora que eu estou falando sobre o combate à megalomania. Na página 13, em binomiologia, comenta, por favor, o binômio autodesafio-talento evolutivo. Binomiologia, autodesafio, talento evolutivo. Que o ideal é que eles sejam proporcionais, que o desafio que você vai estar se propondo seja relativamente proporcional, que ela dê conta, que o seu talento dê conta do desafio. Se às vezes a pessoa, tem a ver com a megalomania, a gente estava falando agora, às vezes a pessoa, ela se coloca um desafio muito ousado naquele momento, ela tem que começar mais de baixo, tem que começar, né, limpando, fazendo menos, né, fazer mais o feijão com arroz, sim, preparar, que aí entra o processo da preparação. Mas o ideal é que a pessoa vá fazendo essa mensuração, que ela vá colocando metas, submetas, que sejam mais ao alcance dela, que vá ajudando ela a ganhar fôlego, autoconfiança, para poder lidar com os desafios maiores. É assim que eu vejo. Alô, tem uma curiosidade aqui sobre, em politicologia, na página 14, na última frase a implantação de políticas públicas eficazes, qualificando as mudanças sociais. Tem uma pequena relação com megalomania, ou melhor, com intervenções que vão impactar por atacado uma grande quantidade de pessoas. E eu estou curioso para saber o que você visualiza em políticas públicas eficazes, qualificando as mudanças sociais. O processo político, do ponto de vista público, ele tem um alto poder de impacto na vida das pessoas. Às vezes, uma mudança bem feita numa lei, num programa que se implementa, numa infraestrutura nova que você cria, que tem a ver com uma política pública, você vai impactar muita gente a partir daquilo e gerando uma mudança social, às vezes uma mudança até do ponto de vista cultural das pessoas, daquele grupo social, ou daquela cidade, ou estado, enfim, ou país. A gente entende que as políticas públicas, o problema é que a gente não tem muita referência para isso, infelizmente hoje, a gente não tem muitos exemplos para dar, mas a gente entende que o ideal é que elas sejam mais frequentes aí nos próximos anos, a implantação de políticas públicas eficazes, porque o que a gente vê são mais políticas públicas que morrem na praia, elas chegam, e isso tem a ver também com, porque aquela história, a linha tênue que divide, quando eu estou sendo megalomaníaco e quando eu estou sendo ousado, é quando eu consigo colocar o pé no chão e realizar as coisas. Se eu não consigo realizar as coisas, eu estou sendo megalomaníaco. Se eu estou conseguindo, eu estou indo em microetapas até alcançar o máximo. Tem que focar no maior, eu penso, mas fazer o passo a passo aqui. É uma questão, eu acho que é um cuidado que eu acho que as pessoas precisam ter, de não pensar tão grande que fique irrealista. Muito desse assunto com relação às coisas que acontecem no Brasil, que poderiam ser, né, muitas dessas medidas eficazes que o governo poderia tomar para resolver aqueles problemas que foram citados naqueles e-mails que o professor Valdo leu hoje, sobre muita coisa que os outros países veem que ocorre no Brasil, né? Aí seria ir contra essas coisas que da má administração que ocorrem, podiam ser a aplicação de políticas eficazes. É má administração pública. Mas eu queria só que você explicasse
para nós aqui os 3 primeiros fobias aí, principalmente o centofobia, não tem nada a ver com 100, né? Não. São mais ou menos sinônimos. Fronemofobia é o medo de pensar. Isso é uma história. Fronemofobia é a pessoa que tem medo de pensar. No caso do propósito de mudança, se a pessoa tem medo de pensar, ela não tem para onde correr. Ela vai tomar decisões impulsivas. Centofobia e kainofobia são praticamente sinônimos de neofobia. Medo do novo. Tem a ver com medo de coisas novas, ideias novas, novas situações. No caso específico, centofobia quer dizer coisas novas, medo de coisas novas ou ideias novas. E no caso de kainofobia tem a ver com com medo de novas situações que podem trazer fracasso à pessoa. Ok. O paradoxo patológico de interesse ingênuo de mudar o mundo ser motivado pelos próprios interesses egóicos. Você teria algum exemplo para dar? Então, paradoxologia. Pois é, esse paradoxo aí patológico é um paradoxo presente na juventude. Os jovens, claro que isso também pode estender na adultidade, mas é muito comum no adolescente, no jovem que acha que pode mudar o mundo a partir da sua atuação. É um instinto ou a ideologia revolucionária. E isso, paradoxalmente, tem base egóica. A pessoa, ela vai à espera de uma ideia iluminada que possa transformar tudo de uma vez só, tudo que tem de ruim na sociedade, e isso é motivado pela vaidade dela ou pelo desejo de ser promovido, ou de ser estrela, ou de, enfim, ser uma celebridade, pensando assim nesse novo formato de celebridade. Então, o exemplo que a gente tem para dar mesmo é do adolescente ou do jovem que corre atrás disso sem ter realmente uma base altruísta, uma base assistencial. Vamos agora a uma teletertuliana de Niterói. Alverbetógrafo em Estrangeirismologia, página 12, segunda linha. Poderia relacionar como o workaholismo interfere no propósito de mudança? Então, o workaholismo é, na realidade, o vício pelo trabalho. E isso, muitas vezes, ou em quase todas as vezes, é uma fuga. A pessoa entra na sobrecarga de trabalho para fugir da reflexão sobre as mudanças que ela precisa fazer. E isso impacta diretamente. A pessoa fica correndo atrás do próprio rabo, ou na analogia do ratinho na esteira, fica andando naquela esteira, anda e não sai do lugar. Isso é muito comum. Eu conheço pessoas que têm esse padrão de workaholismo, e eu falei abertamente para ela na ocasião, e ela admitiu que ela estava realmente querendo fugir das mudanças que ela precisava fazer no padrão de relacionamento que ela tem com o trabalho, com a família, porque às vezes o trabalho é a fuga da família, dos problemas da família. Às vezes o trabalho é a fuga das reciclagens que ela precisa fazer para sair, para ter um trabalho mais interessante ou mais assistencial, enfim. É isso que é a relação que a gente faz aí, interfere diretamente. Tem uma outra pergunta aqui, você já respondeu, mas eu vou falar de novo, você dá uma geral aqui. Estrangeirismologia, na segunda linha, página 12. Poderia explicar por que o perfil consciencial do risk-taker é homeostático? Ele mas pode não ser. A gente está querendo chamar a atenção para que ele seja, para o assunto do propósito de mudança, que ele seja homeostático, porque a pessoa precisa lidar com os riscos inerentes a tudo que ela faz.
toda decisão que ela venha a tomar, ou da pequena a maior, vai ter algum risco. Risco de o outro virar a cara, risco de você não ser bem entendido, risco de você perder enfim, um emprego, uma série de riscos. Só que a ideia é que a pessoa faça isso de uma forma saudável, que ela consiga planejar isso e lidar de uma maneira positiva com esses riscos, para que ela não fique com medo e insegura e deixe de tomar decisões porque ela tem medo dos riscos ou dos impactos que isso pode trazer. Uhum. Agora, em Fatologia, página 13, segunda linha. Poderia exemplificar o período de grandes mudanças necessárias no início da fase executiva da Proexis? Peraí que ela faz uma questão pessoal aqui. O verbetógrafo está no período de mudança de fases. O verbetógrafo está no período de mudança de fase da Proexis preparatória e executiva? Caso afirmativo, qual a casuística pessoal para lidar com essa mudança de fases? Eu não estou nessa mudança de fase ainda. Eu me considero numa pré-executiva, digamos assim. Eu sinto que eu estou me preparando bastante ainda para alguma coisa que eu não sei ainda exatamente o que é, e aí vem os níveis de incerteza que a gente estava falando. Eu presumo que as grandes mudanças que vêm, que são relativas ao período da fase executiva, elas são relacionadas justamente ao assentamento que a pessoa tem nas tarefas que ela faz. Na medida que ela vai amadurecendo e ela vai se definindo na linha de trabalho, na atividade que ela está fazendo, tanto profissional, o processo matrimonial, conjugal, ela já está também assentada. Então, o período de mudança necessária nesse processo, ao início da fase executiva, eu penso que seja esse de a pessoa sair de uma condição de aprendizagem, obviamente isso se permanece, né, óbvio, mas aprendizagem e de criar uma bagagem de conhecimentos e de experiências para que ela, na fase executiva, ela consiga passar a assumir mais, a botar mais a mão na massa e a arregaçar mais as mangas e fazer isso. Como que eu presumo isso sem ter estado na fase executiva? Quando a gente conversa com alguns colegas, seja voluntário ou não seja, é óbvio, né, gente? A gente está falando dessa questão de fase executiva e preparatória, só um parênteses, mas daquele que está preocupado com aquilo que está realizando na vida dela. Então, ela está pensando sobre isso. Tá? Na vida, a gente conhece um monte de gente que está lidando com a vida de uma forma... vamos ver o que dá, né? As coisas vão acontecendo meio que num rolo compressor. A gente está falando aqui de uma forma mais técnica, que é proposta pelo manual da Proex, da programação existencial, que é de se preparar para isso. Então, voltando à questão, eu penso que analisando a vida desses voluntários e dessas pessoas que a gente conhece, essa fase de execução, no geral, é uma fase onde a pessoa ela se define mais e ela bota para fazer, sabe? Então, as mudanças necessárias no início dessa fase, eu acho que tem a ver com essa assunção dessa responsabilidade aí. Tá? Porque eu queria acrescentar, quando estava se discutindo sobre a politicologia e a implantação de políticas públicas eficazes, às vezes não depende só do propósito de mudança de muitas pessoas, precisa ter um líder. Então, se esse líder está fazendo ou tem uma proposta de mudança, o fator importante para o pessoal é estar compreendendo o que ele quer fazer e seguir e dar apoio também para aqueles que estão fazendo o projeto ou a proposta de mudança. Né? Seja ela a nível assim, de aldeia, ou a nível de cidade ou de país. Né? Era só isso, obrigada. Legal. Tem razão, eu acho que é por aí mesmo. Pode falar, você quer falar?
Na página 14, na sindromologia, comenta a síndrome do canguru. A síndrome do canguru é aquela da pessoa, do filho, do jovem, do adolescente, que tem medo de sair da casa dos pais, não quer conquistar a sua independência, não quer assumir a sua maturidade ou a sua adultidade. Então, é uma síndrome que também paralisa a pessoa fica, de uma certa forma, embaixo da asa dos pais e perdendo oportunidades de evolução. Ela marca passo, ela perde tempo com isso. É uma síndrome de dependência. A pessoa quer se manter dependente aos pais. Aí tem casos que ela sai e volta, né? Pois sai e volta. Né? Sai, não aguenta, não consegue, às vezes, e volta. Agora, em sinergismologia, também você já falou, mas vamos passar de novo. Na página 13, segunda linha, poderia abordar o sinergismo, mudança autoplanejada, mudança compulsória. Mudança autoplanejada tem a ver com aquela que você programa, é aquela que você calcula e se coloca na situação de mudança. A compulsória é aquela que vem, que a própria vida traz de uma forma imperativa, de uma forma compulsória, propriamente como o nome diz. Então, esse sinergismo aí é porque ambas são inevitáveis. Quer dizer, a primeira é o ideal que seja uma preparação para a segunda. É claro que nem todo mundo faz uma mudança autoplanejada, mas é o ideal, é que a gente espera que haja esse sinergismo daquilo que você planeja e daquilo que a vida traz, para que você possa lidar com a mudança de uma forma saudável, como uma oportunidade de evolução. Jaqueline, você queria perguntar? Página 15, em exemplologia, temos lá o propósito de mudança policármico, a automotivação genuína da consciência em desenvolver trabalhos interassistenciais a fim de colaborar para a evolução social e parasocial. E logo abaixo, em culturologia, a cultura da educação mudando os diferentes setores da sociedade. Que relação você pode fazer aí com esse exemplo, esse propósito de mudança policármico? A cultura da educação mudando os diferentes setores da sociedade é que, às vezes, a gente pensa que cultura de educação tem a ver com escola. E isso é um equívoco que, na minha opinião, acontece. Eu, como profissional de educação, vejo o senso comum das pessoas, a opinião pública, colocando na conta da educação a resolução de todos os problemas. Só que o problema é que elas colocam a educação com um viés de escola apenas. E quando a gente fala da cultura da educação mudando os diferentes setores da sociedade, a gente está pensando, por exemplo, como que está a cultura de educação no Poder Judiciário? Como que está a cultura da educação no Ministério de Transportes? Como está a cultura de educação na Associação de Moradores? É essa cultura da educação que eu quero dizer que as pessoas estão preocupadas em esclarecer sobre o assunto que eles trabalham. Todos os setores da sociedade precisam ter a educação, a cultura da educação como um viés, porque não é só uma questão de você exercer a sua função de acordo com aquilo que lhe é atribuído, mas cada pessoa e cada setor precisa assumir o seu papel de educador dentro daquela área. Então, o Ministério do Transporte, qual é o papel de educador do Ministério do Transporte? A gente já vê a mídia exercendo um grande papel, esclarecendo sobre o impacto dos acidentes, a bebida, o trânsito. Então, as leis que vêm diante disso, qual a educação que está por trás dessas leis, o que as pessoas precisam se reeducar quando vem uma lei nova, se essa lei vai pegar ou se não vai pegar. Então, quer dizer, isso tem realmente uma relação direta com esse exemplo que você trouxe aí, do propósito de mudança policármico, porque, afinal, essa automotivação da pessoa para desenvolver
trabalhos que podem ajudar na evolução social e parasocial, ela, para mim, ela vai passar em alguma medida por essa cultura de educação que vai mudar esses setores todos. Eu diria isso de um ponto de vista individual, mas também de um ponto de vista grupal, né? Na medida que há setores da sociedade que precisam assumir essa mudança e essa responsabilidade. Página 12, Fatologia, 5ª linha. A convivência saudável com os níveis de incerteza pessoal. Podia explicar melhor isso, por favor? Sim. A convivência saudável com os níveis de incerteza pessoal é quando você admite para você que você não está 100% certo naquilo que você está se propondo. Então, se você está com um grau de certeza razoável, bom, é ótimo. A gente tomar decisões com... Porque até tem existe aqui numa das partes do verbete, que é a ideia do pensene. É o último tópico da pensenologia. Os pensenes de serenidade confirmando o propósito de mudança. Isso daí, para mim, é uma chancela. Às vezes, quando você está em dúvida sobre uma mudança que você quer fazer, às vezes o seu estado de acalmia, o seu estado de tranquilidade, na hora que você pensa, não, eu vou fazer isso, e você pensa, e você não tem mais conflito nenhum com aquilo, você está tranquilo, você está certo daquilo até certo ponto. Isso é um indicador de chancelamento daquilo. Só que nem sempre a gente tem essa experiência. Às vezes a gente toma decisões sem esse grau de certeza, e aí para isso é que vem a necessidade de a gente saber conviver com essas incertezas. Obrigado. Então, vamos agora para um teletertuliano de São Paulo. Professor Felipe, em Pensenologia, página 12, final da 2ª linha. O que caracteriza os pensenes de mudança em momentos indevidos? Os pensenes de mudança, os pensamentos, sentimentos e energias de mudança na hora que é inapropriado. Às vezes, a maior parte das vezes que isso acontece, que chama indevido, é porque tem a ver com monoideísmo, ou seja, uma ideia fixa. Você está pensando naquilo de uma forma cíclica, ruminando aquele assunto. E nessas ocasiões é que vem a situação inoportuna para você pensar sobre aquilo. Eu percebi, quando eu comecei a entrar nesse buraco mesmo, nessa ideia de você ficar pensando, porque aquilo vai consumindo, você fica querendo resolver aquela problemática, você quer tomar uma decisão, só que você precisa esperar o tempo certo para aquilo, e precisa escolher a hora e o lugar melhor para você fazer aquilo, refletir sobre aquilo. Então, eu percebi claramente que, na hora que eu vi a ideia que eu estava, por exemplo, numa caminhada, que eu estava fazendo uma caminhada no calçadão, trabalhando com as energias, ou prestando atenção na natureza, que era o meu momento de desassimilação, meu momento de interação com o ambiente, com a natureza. Eu estava ali refletindo sobre as mudanças. Eu percebia que isso não era saudável para mim. E aí, quando eu identifiquei isso, eu fiz uma promessa para mim mesmo, é que eu só faria a reflexão sobre as mudanças na minha escrivaninha, no meu lugar que eu estou lá rotineiramente estudando, com o papel e a caneta na mão, e isso para que eu otimizasse as reflexões e também para que eu não perdesse oportunidades de interagir com o ambiente, de trabalhar as energias, de estar presente fazendo aquilo que eu estava. Porque é desagradável, você está falando com alguma pessoa, aí você está pensando naquilo, você pega mais ou menos o que a pessoa fala, e você está lavando louça e você está pensando naquilo, você deixa cair um prato, enfim. Então, tudo isso engloba essa parte aí que você está perguntando. Agora, a próxima pergunta, você já respondeu 3 vezes, acho que a gente pode pular ela. É sobre a convivência saudável com os níveis de incerteza pessoal. Vamos pular. Já ficou claro, né? Já foi. Essa foi a campeã, já é a 4ª pergunta. Foi, pegou.
Agora, em Fatologia, página 13, última linha, o que vem a ser a criticidade cosmoética? A criticidade cosmoética, ela tem a ver com a autocrítica e a heterocrítica, quer dizer, o nosso senso de julgamento, de discernimento sobre nós e sobre o outro. Só que isso precisa ser cosmoético, ou seja, a gente precisa se respeitar na nossa autocrítica, sem ser muito perverso com as nossas, com os nossos erros, os nossos equívocos, mas também não ser complacente, não ser benevolente. E com os outros é a mesma coisa, você não vai fazer uma crítica para o outro para destruir e liquidar. Eu acho que a gente tem que ter uma postura assistencial. A cosmoética, a base da cosmoética é a interassistência. Então, é ponderar isso, que às vezes você vai falar alguma coisa, vai fazer uma crítica que vai incomodar, mas no final, esse incômodo vai gerar um saldo positivo. Então, isso tende a ser cosmoético. Essa qualidade, essa capacidade que a gente tem de fazer críticas que gerem resultados positivos. Agora, a próxima pergunta você só respondeu uma vez, vamos responder de novo. Tá? Em Paradoxologia, página 14, segunda linha, poderia expandir o paradoxo patológico de um interesse ingênuo de mudar o mundo ser motivado pelos próprios interesses egóicos? O interesse, eu falei que isso tem uma relação direta com a juventude, com a imaturidade, a pessoa achar que pode mudar o mundo e que a sua ação vai resolver todos os problemas da humanidade. E isso, apesar de ter aparentemente uma concepção de você ser altruísta, porque você está preocupado com o universo, na realidade é o contrário, você está mais preocupado com o seu ego, com os resultados ou os benefícios que você vai ter a partir dessa mudança que você desejaria fazer. Jaqueline, você quer perguntar? Felipe, não sei se já foi perguntado, mas a utilização da técnica da INVEX com essa proposta do verbete de propósito de mudança, você pode fazer uma relação? Sim. Para mim, a técnica da INVEX é o propósito de mudança institucionalizado, digamos assim, oficializado, formalizado pela pessoa desde cedo. Para quem não sabe, a técnica da inversão existencial é aquela que o jovem, desde muito cedo, começa a fazer as suas reciclagens, as suas renovações, e evitando determinadas armadilhas ou situações problemáticas que a vida oferece, para priorizar a evolução, para priorizar a sua consciencialidade e o desenvolvimento de talentos evolutivos. Então, isso é um propósito de mudança desde cedo, e dos grandes, porque, afinal, não é fácil. Mesmo uma pessoa que fez curso intermissivo, eu penso que isso é desafiador, e por isso ele está relacionado aí a uma técnica que intrinsecamente exige mudança, e às vezes difícil, das maiores. Para os jovens que estão nos assistindo e aqui presentes, que objetivos práticos de propósito de mudança você poderia listar? Eu acho que para os jovens o objetivo mais revolucionário ou de grande impacto que a gente pode sugerir é o processo do estudo, da mentossomática, da leitura, da escrita. E isso é um hábito que eu penso que, se a pessoa consegue instaurar, que tem a ver também com a tipologia lá, né? Existem alguns tipos que a gente estabeleceu na página 15 que definem que falam um pouco sobre isso. Quando a gente fala de mudança de hábitos, tem aí hábitos que é o tópico 5, mudança de hábitos, alimentação, esporte, lazer sadio e leitura. Para mim, esses são os hábitos que, é óbvio, não tem idade para
o benefício que ele traz, mas que para o adolescente ou para o jovem, conseguir escolher e se sentir bem fazendo tendo um entretenimento saudável é um desafio, porque hoje a gente tem tudo muito muito brabo, eu diria, né? Os lazeres da maioria não são nada saudáveis. Então, a pessoa conseguir se vincular a um grupo de amigos, companhias que tenham lazeres sadios, e aí pode envolver o esporte, pode envolver debates, pode envolver filmes, o cinema de um modo geral, dependendo da situação. Então, quer dizer, para mim, o lazer sadio, esse foi um dos temas, o primeiro tema que eu escrevi no simpósio da Invex foi sobre lazer sadio, porque eu acho que isso sempre me chamou a atenção, porque o lazer, ele é, para a maior parte dos adolescentes e dos jovens, um mata-burro. É onde a pessoa, onde o adolescente vacila, ele acaba fazendo alguma coisa de errado, seja mexendo com drogas, seja cometendo excessos, o processo da sexualidade, da promiscuidade, saindo às vezes de uma condição saudável, de esporte, de saber utilizar a leitura como lazer, de saber se envolver com atividades que são mais pró-evolutivas. E para esses jovens que a gente tem hoje aí, você como profissional da área da educação até, o que você poderia falar sobre esse medo que eles têm, como está lá em Fatologia, na 7ª linha, o medo de a vida passar em branco? Como é que ele pode perder esse medo aí utilizando essa técnica de proposta de mudança? O medo de a vida passar em branco é o medo da melancolia intrafísica e da melancolia extrafísica, ou seja, é a hora que é o medo de chegar na hora do vamos ver, lá na dessoma, depois que a pessoa dessomou e que ela morreu, né, propriamente dito, foi lá para a condição da dimensão extrafísica, e ela vai fazer o balanço disso. E ela vai ver qual foi o legado que eu deixei, qual foi a história de vida que eu tive. Eu deixei mais relacionamentos saudáveis, eu deixei mais obras assistenciais, ou eu deixei mais interprisões, mais gente incomodada comigo, mais problemas. Então, esse medo de a vida passar em branco tem a ver com esse momento chave da melancolia extrafísica, de lidar com o seu fracasso pessoal. E a profilaxia disso, a forma de você superar esse medo é tendo estratégia para realizar nessa vida o máximo que você puder em prol dos outros, em prol do seu autodesenvolvimento. Então é arregaçar as mangas e botar a mão na massa, porque a condição do adolescente e do jovem é que para ele, e até para muitos adultos, para muita gente, a maioria das pessoas, é que a gente observa que a vida acaba sendo um passeio, um local onde a pessoa não reflete sobre aquilo que ela está deixando e aquilo que ela está fazendo no seu dia a dia. Por isso que eu entendo que pensar em formas de ajudar, de mudar a sociedade, de mudar a si próprio, de melhorar, de mudar para melhor a situação onde ela vive, seja na relação com os seus pais, com os seus amigos, enfim, melhorar tudo que ela puder. Eu acho que esse que é a profilaxia e desse medo, dessa situação de melancolia extrafísica. Agora vamos para uma teletertuliana de Madrid. Professor Felipe, em Fatologia, página 12, 3ª linha. Poderia expandir o propósito de realizar algo relevante para a sociedade? Tenho estado exatamente nessa situação de reflexão. Uma das análises que faço é a questão da vaidade. De que forma o propósito de mudança toca na nossa vaidade? Bom, tem duas partes aqui a pergunta. Você pegou a primeira e a segunda, eu peguei. Né? Na realidade, o tempo todo, né? Você quer continuar ou eu respondo essa? Não, pode responder. Não, é que no primeiro ela pergunta a questão na fatologia, lá, o propósito de realizar algo relevante para a sociedade. Isso, e depois a questão da vaidade. A vaidade, ela está presente em nós o tempo todo. E aí eu tenho eu entendo muito bem isso que você está falando, porque eu também
reflito muito sobre essa situação e tento ponderar quando que a minha motivação está sendo pela vaidade, quando que ela está sendo pela assistência. Ou melhor, quando ela está sendo preponderantemente, porque eu acho que a vaidade ela não vai se extinguir, ela vai estar presente com você, só que ela não pode ter níveis altos que possam gerar em você uma perda de foco, que o foco precisa estar no resultado do trabalho que você faz. E realizar algo relevante para a sociedade sempre foi uma coisa que eu, desde jovem, com os meus amigos, a gente conversava. Tenho pessoas, tive um aporte bacana nessa vida, que conheci, tive amigos, companhias, na adolescência, que estavam preocupados com essa situação e que, até certo ponto, me ajudaram muitíssimo a parar para pensar sobre isso. O quanto que a gente deixa de legado, a obra que a gente faz. E, embora não saiba como, e aí é o ponto nevrálgico que cada pessoa vai passar, ainda não saiba como, a gente tem esse propósito de realizar. Se a gente vai conseguir realizar algo efetivamente relevante, aí eu também tenho que lidar de uma forma saudável com meus níveis de incerteza. Mas é o desejo, o maior desejo, inclusive o motivo principal da gente estar escrevendo sobre isso, propósito de mudança. Porque na sua definição de propósito de mudança aqui, nessa definição está dizendo que a gente quer contribuir na vida das demais, quer dizer, promover modificações, seja no contexto de vida pessoal da Consim, homem ou mulher, seja na vida das demais consciências, buscando contribuir, e aí entra, da forma mais atacadista possível, para o melhoramento dos aspectos doentios do planeta hospital-escola. Isso aqui pode entrar vaidade, pode entrar megalomania, pode entrar uma série de coisas, mas pode ser também um foco onde a gente consiga, justamente nesse processo, superar tudo isso. Porque às vezes, no caminhar, que às vezes a gente vai até com uma motivação pouco qualificada no início, mas durante o processo a gente tende a qualificando isso, porque a gente vai amadurecendo, vão acontecendo coisas e a gente vai aprendendo. Um exemplo que eu trago pessoal por exemplo, o da docência, o ser professor de conscienciologia. Para mim, a minha primeira motivação para ser professor de conscienciologia era de aprender. Eu não tinha a menor intenção e interesse em ajudar ninguém. Era uma coisa secundária. Para mim, a primeira motivação foi, passando pelas aulas treinos, estudando, foi, caramba, até nas aulas treinos, eu escrevi uma coisa sobre isso, porque cada aula treino eu fazia uma autopesquisa sobre a vaidade, ou sobre a autoimagem, ou sobre... Isso eu devia ter uns 22, 21 anos, então isso era muito mais forte em mim do que é hoje, embora exista demais, até da conta. Mas, enfim, é isso que eu fui aprendendo depois que eu comecei a me qualificar como professor, é que eu fui deixando isso como segundo plano e tentando priorizar mais a interassistência. Até eu cito muito nas aulas que eu dou um exemplo que eu tive de um professor, o professor Mário Oliveira, que é um professor que reside aqui em Foz do Iguaçu, que dá 40 manobras de energia, que é professor da CIP. Ele, numa ocasião, nessa época aí dos meus 20 anos, ele deu um complementário para mim, para nós, né, para mim. A gente fez uma complementar e eu fiz uma conversa com ele individual depois. E eu estava questionando para ele, perguntando, para tentar entender os meus trafares, aquilo que eu estava pisando na bola, que eu queria superar, a vaidade ou a determinada característica. E ele me interrompeu e falou assim, ó, Felipe, esquece isso tudo. Eu sei a sua autopesquisa, mas isso é secundário. Se você começar a fazer assistência, trabalhar com o esclarecimento, você vai ver que isso tudo é muito pequeno. Porque o que interessa é o seu traço-força, é aquilo que você tem de bom, é com isso que você vai ajudar os outros. Faz o seguinte, prioriza a docência, que você vai ver que você vai superar isso tudo, depois de um tempo. Eu ainda não superei isso tudo depois de um tempo, mas ainda não acabei a vida, né? Ainda estou em processo, ainda tenho um caminho pela frente. Mas isso é um acontecimento, e foi uma coisa muito importante para mim, porque na hora que você realiza e que você se preocupa com o outro,
é aquela história, você recebe muito com aquilo, você aprende com o outro e você vai amadurecendo. Se a gente quer realizar uma coisa que seja relevante para a sociedade, a gente espera que o grau de aprendizagem que a gente tenha com isso seja enorme, e que a gente consiga superar todas as dificuldades e os nossos travões e os nossos egões para poder continuar uma obra nesse porte, uma atividade assistencial. Agora, em parafatologia, primeira linha, poderia contextualizar com vivências o propósito de mudança do padrão pensênico através da autovivência do estado vibracional profilático. Contextualizar isso que ele pede? Ela pede assim, contextualizar com vivências o propósito de mudança do padrão pensênico através da autovivência, parafatologia. Parafatologia, primeira linha. Entendi. Entendi. O propósito de mudança do padrão pensênico através da autovivência do estado vibracional. O estado vibracional é a técnica mais citada, né, na conscienciologia como uma técnica de autoprofilaxia e de reequilíbrio do holossoma, dos veículos de manifestação. E na hora que você está com algum grau de desequilíbrio, porque você está pensando mal de alguma coisa, você acha que nada vai dar certo, ou, enfim, você está num padrão holopensênico, ou num padrão pensênico que não é positivo, é doentio, está te gerando problema. O estado vibracional vem como uma mudança desse padrão. Então, você tem como propósito de mudança do seu pensene o estado vibracional como uma ferramenta para ajudar nesse processo de mudança. Agora, em tecnologia, quarta linha, poderia explicar a técnica do planejamento estratégico evolutivo da vida? A técnica do planejamento estratégico evolutivo da vida foi uma técnica que eu, há poucos meses, escrevi para um seminário de pesquisa lá no Rio, que envolve um conjunto de... eu chamaria de estratégias realmente, porque, por exemplo, a definição dos valores conscienciais, a definição das metas evolutivas, das estratégias que você vai utilizar para alcançar essas metas, do prazo que você se estabelece, dos cuidados que você precisa ter, dos dificultadores. Por exemplo, a gente fala logo em seguida da técnica dos prós e contras, do registro dos prós e contras. Isso foi também uma técnica que apareceu durante essa pesquisa do planejamento estratégico evolutivo da vida, que é o de você, na hora que você está em dúvida sobre uma coisa, você realmente criar duas tabelas e colocar de um lado aquilo que é pró, a favor daquela mudança, e outro que é contra. Então, esse planejamento estratégico, ele envolve toda essa gama de estratégias que a pessoa tem para planejar a sua vida, planejar a sua existência. É um processo que até pode ser que venha virar daqui a pouco um verbete, porque eu já tenho bastante material escrito sobre isso, e inclusive algumas coisas dessa técnica apareceram aqui nesse verbete. Agora temos aqui uma questão da Polônia, uma mulher. Professor Felipe, Fatologia, página 12, final da quinta linha. Poderia comentar a ansiedade em mudar de trabalho? Ainda na sétima linha, o medo de a vida passar em branco. Como posso auxiliar pessoa próxima que vem questionando exatamente esses temas? Pessoa próxima, ela dita? Bom, a ansiedade de mudar de trabalho é que às vezes você já entende que você já está ali naquele trabalho marcando passo, você está perdendo tempo, você já não está desenvolvendo, você já poderia fazer uma coisa melhor do que aquela, que você acha que você poderia se desenvolver mais e que você poderia ajudar mais pessoas. E aí você chega a um estado de ansiedade, que você quer resolver isso logo, só que existe um tempo para isso. A pessoa precisa calçar as coisas, ela precisa se preparar para fazer uma mudança. Não adianta ela jogar tudo para o alto e querer procurar
ela precisa se planejar, ela precisa pensar nas consequências. Ela pode tomar até uma decisão onde ela se coloque numa situação de insegurança, mas ela precisa ter algum risco controlado em cima daquilo. Ela precisa avaliar todas as variáveis para tomar uma decisão acertada. E que isso realmente tem uma relação com o medo da vida passar em branco, que ela já acha que às vezes ela está ali há muito tempo, e ela pondera, caramba, cara, eu estou perdendo muito tempo, como é que vai ser, eu tenho que mudar de trabalho. Só que ela às vezes não se preocupa em fazer uma pós-graduação, em refletir sobre aquilo que ela deseja para ela se planejar para aquilo, se preparar para aquela situação. A mudança ela precisa ser planejada, ela não pode ser feita de uma forma impulsiva. Então a pessoa precisa ponderar isso tudo para tomar a decisão no momento certo, enfim, gerando os benefícios que ela precisa, que ela quer. Bom, tem uma pergunta também, você já respondeu, mas em Mitologia, página 14, poderia discorrer sobre o mito de a mudança ser sempre positiva? O mito de a mudança ser sempre positiva, que na realidade ela não é. Isso é como a ideia a gente fala aí. É um mito. A situação é que às vezes a gente quer mudar, achando que a mudança é o melhor, mas não é. Então tem que ponderar se essa mudança vai ser realmente para melhor. Ela precisa ser analisada, ser ponderada, para a pessoa chegar à conclusão de, não, realmente é isso que eu quero, essa mudança vai ser bom, é isso que eu quero. Enfim. Eu tenho uma curiosidade. Há pouco você falou que fica muito atento a identificar ou criar um local e um momento favorável pró-reflexão, até cuidando para que essas reflexões não aconteçam em locais indevidos. Mas me parece que pode até abortar possíveis interações com o amparador, ou até deixar de perceber em situações diversas oportunidade de novos insights. Eu queria saber o quanto que você coloca em prática com qual rigor você coloca em prática essa técnica que você vai estar testando e estar ajustando de priorizar o local para a reflexão. Curiosidade. Para mim, essa ideia de refletir sobre os assuntos que a gente está ponderando, ela precisa ser conduta exceção. Na minha opinião, a gente precisa ter o tal conceptáculo, né? O local ideal para receber a inspiração de amparador, ajuda extrafísica, para você refletir sobre aquilo. Mas a gente realmente não pode ser a priorista e, por exemplo, uma das ideias mais assim, interessantes que eu tive, que tem a ver até com uma outra parte aí, dos momentos inesperados da ideia do Pensene, foi durante uma viagem, dirigindo, quer dizer, completamente inesperado e às vezes até problemático, dependendo da situação, mas a gente tem que saber fazer a leitura, só que eu acho que isso é uma condição exceção, a condição padrão para um processo saudável, eu acho que deve ser você criar o ambiente para ter as inspirações. Dá para ouvir? Eu acho que aí, né, o que ele acabou de falar se refere basicamente assim, eu compreendo dessa maneira, que o que pode acontecer no momento inesperado é até um insight com relação a uma mudança necessária. Isso. Mas a questão de aprofundar a reflexão necessita realmente de um outro espaço desse receptáculo que você falou. Exato. É como se a reflexão sou eu que vou promover, a inspiração não depende de mim, é na hora que vem, não vou marcar a hora. Aí exigir demais, né? Nós agradecemos aí ao professor Felipe pelo seu verbete. Você disse que já tem outros aí para fazer, né? Já tem material para fazer outros. Material, Então estamos aguardando aí. Obrigado. Nós agradecemos a participação dos teletertulianos, a participação dos tertulianos e passamos aí para os nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 20 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Mara concurso 40 manobras em Salvador e a Isabel concurso bolsões holopensênicos. Boa tarde a todos. A CIP, em parceria com o IPC de Salvador,
convida a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março, com o professor Epicom Mário Oliveira. É um curso prático, sem pré-requisito, onde o aluno tem a oportunidade de exercitar as 40 manobras energéticas e perceber as utilidades delas nas interações energéticas. Com isso, melhorando a sua autoconfiança no processo energético e na sua capacidade interassistencial. O aluno, ao final dos 3 dias de intenso trabalho energético, se percebe capaz de replicar o que aprendeu no seu dia a dia. Com isso, desdramatiza e desmistifica o trabalho com as energias. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 71 3450 0628 e pelo site salvador@iipc.org e também diretamente na unidade do IPC em Salvador. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. O CAEC está realizando o curso Bolsões Holopensênicos em abril próximo. Esse curso ele contribui para identificar o público-alvo assistencial. Ele fornece ferramentas interassistenciais e expande a autocompreensão serexológica, dentre outras. O objetivo principal desse, especificamente, cujo tema é belicismo, é identificar os traços pessoais e grupais associados ao belicismo, evidenciados nas inter-relações familiares, profissionais e no grupo evolutivo. Propiciar também a autoconsciência quanto ao desenvolvimento de posturas de reciclagens ao holopensene belicista. Nós teremos, dia 11 de abril, na sexta-feira, a abertura à tarde, com noções gerais sobre holopensenes, com a professora Isabel Conceição, noções gerais de belicismo, com o professor Djalma Fonseca, e um cine-debate. No sábado, dia 12 de abril, desde amanhã, com Círculo Mental Somático temático, depois, 11 horas, a Inquisição, extrapolação da violenta lógica religiosa, com o professor Marcelo da Luz. À tarde, 14 horas, Templários, com o professor Geraldo Heilenschein, Teoterrorismo, com a professora Sheila Gazu, Nazismo, com o professor Ivo Valente, e o Campo Ectoplástico Assistencial, com o professor Hernande Leite. Domingo, finalizando o evento, teremos autossuperação da postura bélica, com a professora Mibelo, mediação de conflitos, com a professora Jaqueline Narras, liderança interassistencial, com a professora Isabel Manfroy, tecnologia das abordagens assistenciais aos grupos, com a professora Elizabeth Rodrigues, e mecanismos assistenciais, com a professora Isabel Conceição. Quem quer mudança, este é um momento muito importante na CCCI. Provavelmente não se repetirá com este tema. Os bolsões irão continuar com outros temas. Estão todos convidados. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Precocidade Intermissivista, especialidade Intrafisicologia, com o verbetógrafo Felipe Coupo. Muito obrigado e boa tarde a todos.